Então a gente diminui o frame range, no caso, deixa eu voltar aqui para vocês. Tá olhando aqui a animação, né? E aí a gente vai focar só nessa parte aqui do começo. Esse 0 ao 10. Então a gente vai reduzir o frame range para 10. E aí a gente foca por enquanto só nessa parte aqui. A gente também tem em mente que nada se move como um dígito ao mesmo tempo. Como assim? Por exemplo, se olhar nesse pé e no braço, os dois estão indo para trás ao mesmo tempo. Um desses dois precisa ir primeiro. Idealmente, é o pé. Então, se é o pé, a gente pode fazer esse cara chegar nessa pose mais rapidamente. Eu vou falar rapidinho. A maneira como a gente costuma fazer para interpolar essas poses aqui são duas. A gente pode rotacionar e chegar no valor, né? Como eu fiz aqui agora, olhando sempre o gráfico Edge. Ou, ele falou, foi, tu vai conseguir ou não vai conseguir, ô Lúcia? Se for conseguir, que bom. Se não for não, tá, não vai conseguir. Tudo bem, vai ter. Essa ela vai estar gravada. É só tu assistir ela depois. Beleza? Essa é uma das maneiras que a gente faz, né? A gente move o movimento para mais perto da pose, e aí a gente corrige no Graph Editor. A outra maneira é a gente, por exemplo, afasta esse frame, aí pega esse daqui, dá um keyframe, aí volta todo mundo para as mesmas posições, gera o mesmo resultado. Ou utilizar um scriptzinho que a gente encontra na internet, que é o Twin Machine. Ele basicamente me diz em porcentagem quanto que eu quero chegar naquela pose. É só um agilizador esse script aqui. Usar ele só para poder agilizar nosso processo, mas é, é exatamente aquilo que a gente fez ali, beleza? Pois bem. O pé foi antes, né? Daí a gente parte para o próximo elemento, que é o nosso joelho. A gente vai dar uma leve atrasada nele aqui, só para dar um efeito. E a gente olha a rotação desse cara aqui, o Y. Já está bem suave, então a gente pode manter. Vamos mirar aqui um pouco no braço. Tá até legal essa parte aqui de ida. Vamos só modificar esse cara aqui. Por que eu estou modificando esse cara? Porque a mão dele estava muito próxima do início, isso não é legal. Porque senão vai dar a sensação de que está parada no ar, né? Não é o que a gente quer. Sempre olhando o Graph Editor e fazendo as curvas ficarem bem suaves, né? Vai o peito. Aqui é o nosso X. Beleza, agora a gente vai fazer ele segurar um pouco mais aqui nessa pose, né? Fala alguma coisa, Sandra? Dúvida. Nada. Tu falou que precisa deixar as curvas o mais suave possível. Isso aí é para imitar um movimento humano, né?
É mais para jogos de aceleração e desaceleração, sabe? Deixa eu mostrar aqui na esfera. Tá, enquanto tu mostra. E se tu estivesse simulando alguma coisa mais robótica? Sei lá, inventa que esse personagem aí, o Max, é um ciborgue. Teria que manter as curvas suaves ou você deixaria a coisa mais angulosa? Depende do seu filho, mas provavelmente seria mais angulosa. Deixa eu mostrar aqui. Se o Maia aqui não está abrindo as esferas, nem esse. Não sei porque o Maia está com esses problemas. Tá, deixa eu criar aqui um. Nem lembro se está ainda. Não sei. Vou pegar esse cara aqui. Vamos botar aqui 24 frames. Aqui. No frame 12, ele vai estar no pico dele, né? Um movimento robótico, ele tende a ser constante, ou seja, sem jogo de aceleração e desaceleração, né? Ele não é uma coisa que não tem... Num robô, geralmente não tem inércia, não tem força de gravidade, não tem nada disso. Ele só vai na posição e volta, bem robótico. Então, ó, significa que os movimentos precisam ser constantes. Como é que é a relação disso daqui? Aqui em cima nós temos os frames, ou seja, da esquerda para a direita são os frames, e de baixo para cima são os valores. Aqui eu digo ó, que no frame 0 ele está valor 00, no frame 2 ele está valor 3.051, no frame 4 6.102, que já... E aí ó, vai seguindo de maneira constante essas proporções. De modo que se eu colocar aqui, por exemplo, 12, ó, tá vendo que os valores coincidem com os frames. Cada variável dessa, deixa eu botar aqui para ficar mais alto, tá 24, para ficar mais positiva. Ó, vai de 2 em 2 agora, de maneira constante. Quando eu coloco a curva para ficar mais suave, o que é que eu estou dizendo? Que no frame 0 ele está 0, né? Aí no frame 1, ele já está um valor mais próximo de 0 do que do 2. E ele começa a ir acelerando. Então, essas curvas, elas são boas para movimentos orgânicos porque elas transmitem a ideia de aceleração e desaceleração do movimento. Então, quanto mais curvo tiver um movimento assim, uma curva, aliás, mais jogo de aceleração e desaceleração no movimento vai ter. Tanto que se a gente fosse fazer um jumpzinho clássico, as nossas curvas ficariam assim. O que é que a gente está dizendo aqui? Ó? Que ele sai muito rápido do chão, e aí ó, desacelera, fica bem retinho, e depois volta a cair muito reto. Isso aí dá aquele efeito de jump clássico nas animações. Entendeu? Vamos aqui voltar então. Vamos fazer um movimento aqui, dar uma leve segurada. Então, vou usar essa ferramenta aqui só para poder segurar todo mundo. Meu objetivo aqui é fazer com que o peito vá antes, mas os braços não. Então, ó, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente puxa os braços para trás. A gente pode puxar esse cara assim. Justamente para dar esse time hold aqui, para dar a ideia de que ele está carregando o movimento, né? Sempre olhando em todos os ângulos.
Mexemos o braço, então, consequentemente, a gente mexe o ombro também. E ele vai vendo como as coisas estão ficando. Veja que aqui, ó, o personagem ele sai de uma posição de parada, né? Então ele precisa voltar a acelerar. Então, ele não pode sair de uma vez que está saindo aqui agora. Ele precisa dar uma recuadazinha aqui, bem sutil. Mas o peito pode ir. O quadril é quem guia, né? Então a gente pode fazer ele ir primeiro. Fazer o joelho aqui primeiro também. Justamente para dar esse jogo a aceleração. Vou dar aqui uma mexidazinha aqui, só para ter alguma coisa. E vamos ver como é que tá ficando. Ó, já tem algo mais interessante. Vendo aquele problema que eu falei no começo, que a mão aqui parece que está parada, ó. Olha só, ela nem mexe, isso não é legal porque o foco fica aqui, na hora que a gente quer. Então, ó, a gente vai modificar ela. Cima para baixo, ela é no seu filho, né? O que é que você quer fazer? Deixa eu ver o que é que tá, se tá para cima. Não é muito legal, não. Tá para baixo. Batendo. E aí a gente vai recuando o movimento. Puxa, seleciona. Aqui é interessante. O corpo já está bem próximo de onde a gente quer. Quadril também. O peito já é para ter ido, né? Girado. Né? Aquele esquema. De baixo para cima, né? Então, o pé, ele chega lá. Depois que o braço vai. Então, o braço aqui, ó. Ele podia ainda estar para trás até. Porque aí vai dar uma constância. Olha isso. Uma variação de movimento mais interessante. Olha só. Vou olhar aqui os nossos pés. Esse aqui podia estar parado. Esse aqui podia estar já ter mais perto. Esse a gente pode manter parado ainda. Veja que a gente vai mexendo, aproveitando que a ferramenta dá para a gente os frames, a gente vai só manipulando ele, guiando como as coisas devem estar acontecendo. Diferentemente de um Block Plus, que eu teria que trabalhar com a cena assim. Seria tipo assim. Eu não veria esses intermédios. Eu teria de prever.
A vantagem desse bloco splinado é que a gente já consegue ver em tempo real como as coisas devem acontecer. A gente pode até brincar de exagerar aqui, como por exemplo, essa perna pode vir mais ainda para trás. Aí gera um pouco de follow no pé. Olha bem, tá ficando. Tá aparecendo mais como um soco, né, agora? Mas aí, ó, esses pés aqui se mexendo, coisa assim, não tá legal. A gente pode dar um movimento extra. Ele dá uma espécie de passo, né? Girou o pé aqui. E a gente pode girar a cintura. A gente pode aqui, por que não? Fazer o peito ser mais assim, para a linha de ação ficar bem curva. A gente pode manter o pé aqui atrás ainda, mas a gente pode brincar um pouco com o cai aqui. Agora ficou mais interessante, ficou uma coisa movendo por vez. Veja que, novamente, mesmo a pose original, a gente alterou ela, né, as key poses, a gente alterou ela justamente para poder comportar a nossa cena por completo. Então, nada está escrito em pedras, a gente vai sempre olhando tudo e tal, para fazer a parada funcionar bonitinho. Aqui a gente faz o quê? A gente pode ver como está ficando aqui. Vamos usar um pouco mais frames. Tem algo mais interessante, né? Vamos adicionar menos frames aqui atrás, só para a gente ver ela pausar. A gente tem aqui esse movimento. O que é que está acontecendo aqui que podia ser melhorado? Vejam que a relação de velocidade deles está muito
contínua, ele não está indo rápido nessa parte de transição aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode matar frames, ou a gente pode mexer nos espaços. Eu vou matar os frames aqui, mais fácil. A gente tem aqui essa pose. Vamos fazer ficar mais rápido até ele chegar nessa pose aqui. Aí a gente pode fazer isso, vamos lá. E tá acelerando, né? Então aqui desses dois, a gente pode, ó, matar esse 7, dar esse frame, matar esse 8, porque o pico do movimento é aqui, né? Então a gente pode, da velocidade aqui, então a gente pode matar esse. Vamos ver o que é que acontece. Ah, bem mais interessante agora. Como a gente tirou 2 frames de um lugar, a gente pode acrescentar em outro, como por exemplo. A gente pode adicionar um aqui, só para ver como é que fica. E um aqui também, só para ver como é que fica. Ah, bem melhor agora. Dá uma antecipadazinha, segura um pouco mais, e aí executa o golpe. Só que não é só mexer nos frames, né? A gente precisa ver os espaços também. A gente modificou lá as coisas, então a gente precisa agora rever as posições das coisas que foram mexidas. Então, por exemplo, esse pé aqui, ele ainda continua podendo ir mais rápido. Então a gente pode, ó, deletar esse cara. Esse daqui ele já tem ido praticamente. Vamos para o restante do corpo. Ele podia subir um pouco mais aqui, deixar esse frame aqui, mas esse pode subir um pouco mais. Vamos ver a cintura. Parece boa o suficiente. Mas aqui a gente pode dar uma olhada na timeline. Olha só, aqui a gente pode melhorar essa curva aqui, né? Se ela ficar mais curva assim. Agora sim. Sai daqui o ponto e aí ele vem para essa pose aqui. Vamos deletar esse keyframe aqui. E vamos fazer ele chegar naquela pose mais rápida. Agora sim. Ok, vamos mexer nos pés, né? Para poder ver a relação de tempo. Ele não sai de uma vez assim, né? Precisa sempre ter um jogo de aceleração e desaceleração. Quer ver como tá bem constante na curva? Olha só. Muito feito. Tá bem constante. A gente pode deixar mais suave isso aqui, assim. Mais suave.
transições de elementos de um para o outro aqui estão muito brutas ainda. Então a gente pode deletar esse frame e deixar que o computador trabalhe para a gente. Sempre também lembrando dos arcos, né? Olha para o nosso pulso aqui, ó. Ele vai ali. E aqui, ó, seria interessante ele rotacionar assim. Ele permitir um arco bem interessante. Nesse frame aqui, ó, a gente pode dar uma ida para baixo, só para ele poder aproveitar esse arco ali, né? Aí que a gente pode exagerar nessa pose. Para não parar de uma vez aqui, a gente pode fazer isso aqui. Aí como ele fez isso com o corpo, a gente também leva o peito. Consequentemente o braço. Abriu o corpo. Vamos vendo como é que tá ficando. Algo está surgindo aqui. Vamos lá mais frames para ver. Vamos ver com todos os frames. Quase nada. Ele executa o movimento. Ele tem o peso dele, né? Então ele precisa se acomodar antes de voltar. A gente pode adicionar mais frames aqui. Vou colocar aqui, ó, um keyframe geral aqui para essa pose. E aí a gente mantém esses daqui iguais. Ou se não, igual. A gente pode brincar com isso. Vamos ver. Mais interessante. Olha um tremelique assim que o braço aqui está dando. O braço esquerdo dele. Aqui. Olha só como é que fica na curva isso. Como a curva, o grafite aponta para a gente bem as coisas. O que significa? Ó, que é para a gente estar descendo esse cara mais ainda. Mente suave sempre. Por que eu movi esse tanto aqui? Por dois motivos. Tanto que eu estava vendo aqui na View Porsche, quanto porque, ó, se nesse frame aqui para esse, o espaço desse foi grande, desse tamanho, então eu preciso, no mínimo, um espaço muito próximo entre esses dois, para poder ter um jogo de desaceleração. Então, o meu outro movimento ele tem que ser equivalente também, fazendo a nossa curva. Vamos ver. Colocar um cara aqui, né?
E ainda tem um tremeliquezinho aqui. Vamos ver se é nesse cara. Olha só quem tá. Tremeliquezinho. Só. Por isso que é extremamente importante a gente sempre estar olhando o gráfico extra. Tem um tremeliquezinho aqui. Ajustar aqui a pose. Aí a gente faz todos os movimentos virem em direção a ele. Bem melhor. Vamos focar nos outros membros, depois a gente dá uma olhada nessas curvas aqui. E a gente pode ajeitar essa curva assim. Essa aqui. Show. Esse braço aqui, a gente pode, de trás aqui, dar uma olhada nele. Ele pode segurar ali atrás um pouquinho, né? Porque não? Para dar um pouco de desaceleração nele. A gente pode fazer aqui. Inclinar ele assim.
Quando ele voltar, ele volta abrindo. Bem melhor. Aí, aqui os pés, ó, veja que eles estão sambando novamente, né? Os dois estão indo para trás juntos. A gente precisa trabalhar a ideia de que um precisa ir depois do outro. Vamos adicionar um pouco mais de keyframes aqui. Então, o que, é que a gente precisa fazer? Um pé precisa ir primeiro que o outro. Para um pé ir primeiro que o outro pé ele precisa servir de apoio para o personagem. Ou seja, ele vai se apoiar em um dos pés. Geralmente, ele se apoia no que está na frente. Ou seja, esse é o momento que a gente se olhava, fazia pose, se gravava, se olhava no espelho, seja o que for. Mas aqui a gente vai fazer esse pé ficar paradinho, esperando o resto do corpo ir para a posição. Ele está empurrando aqui. E aí, ó, o pé ele vai primeiro que o corpo também. Então a gente pode fazer esse cara se apoiar nesse pé aqui, enquanto que o outro pé chega na posição que ele precisa primeiro. Tudo isso aqui para dar equilíbrio ao personagem, para ele reposicionar o pé. Depois que reposicionar o pé, o corpo vai. Então aí esse pé aqui passa a ficar parado. Aí o resto do corpo pode ir. Vamos aqui ver a nossa curva. Vamos dar um pouco de jogo de ir para cima e para baixo, né? Então, por exemplo, aqui ele podia ficar mais alto. Aqui ele podia ficar mais baixo. Aqui ele podia continuar para baixo. Fazer a parada ficar suave, né? E aqui, por que não? Fazer ele ficar alto de novo. Tá tendo um tremeliquezinho ali ainda. Vamos ver o que é que tá acontecendo.
Vamos ver o que é que a nossa timeline, nossa curva diz, olha só. Vem aqui. Sempre ajustando a curva, deixando mais arredondada, orgânica, bonitinha, né? Ó, a diferença que faz. Vamos ver as outras. O Y, só clicar em cima a gente vê, é o de rotação. Vamos ver como é que tá ficando a rotação dele. Ajustar essa curva aqui no começo, né? Fazer esse retorno dele aqui ser um pouco mais lento. Falando mais um frame em cada, para totalizar o 30. Vamos agora ver as faixas dos peitos. X aqui é o de rotação, né? Vamos ajustar essa curva aqui. Mesmo esquema nessa curva aqui. Vamos olhar aqui. Y, que é de descer ou subir o peito. E Z é de um lado para o outro. Aqui. Play para ver. Interessante. Vamos ver aqui o rosto dele. Ah, tá legal. A gente pode até dar um extra aqui nessa mão. Tipo, ele tá aqui. A gente pode fazer ele fazer isso aqui.
Dá para dar uma diferenciada nas duas mãos, né? Vamos ver como é que fica. O gato que está em algum lugar, está fazendo alguma coisa aqui em casa. A gente pode dar uma esticada até nesse braço. Veja que a animação já está concluída, mas a gente pode sempre estar procurando modificar coisas para agregar mais ao movimento. Mais interessante. Mais contraste de movimento. Aqui no pé a gente pode dar uma... Aqui a gente pode fazer ele ficar na base. Essa parte que é tendo para trás, você pode levantar o pé um pouco. E aí vem um pulo do gato extra, que eu gosto de fazer. O que é que eu gosto de fazer? Eu pego aqui esse cara, eu coloco aí mais dois aqui. Para que esse daqui ele volte mais do que deveria. Eu faço um movimento extra assim, sabe? E já é uma técnica minha mesmo. E aí, ó, o outro ele faz um pouco do contrário. Bem sutil, só para o personagem não parar de uma vez. Ficou bem cômica aqui agora, parecendo uma antenazinha, mas a ideia é essa. Bom, até para com essa ferramenta aqui, por exemplo, a gente pode aproveitar aqui umas coisas. Opa. Dar um jogo de atrás aqui. Ele foi para trás. Então, a gente mexe aqui nos ombros. Os braços. Só para ter um jogo.
De bounce mais interessante, né? Para ele não parar de uma vez. Alguém perguntou alguma coisa? Pois não. Tenta inclinar um pouco a cabeça dele e tirar o gr no C. Tirar o quê? Ele tá, tipo, mordendo, mostrando os dentes, e a cabeça tá muito reta no final. Uhum. Não, dá. Fazer esse movimento mais. Até para aquela pegada meio anime, de levantar a cabeça assim. Fazer esse jogo de cabeça desde o começo. Gente, mas... Aí a gente vem aqui na Grafista. Suaves, é isso. Deixa eu botar aqui. Deixa aqui. Vaiadazinha. Aí vai. É que a sua sensibilidade determinar, né? O que achar que é interessante de fazer ou não e tal. Bom, pessoal, são 9h06. Deu nosso tempo. Essa, como foi dito, foi a nossa última aula. Espero que vocês possam ter aproveitado, ter sido agradecido para vocês de alguma forma, seja individual ou profissionalmente. Espero que nós possamos nos ver na vida por aí. Novamente, vocês têm meu contato pessoal. Sinta-se à vontade em falar comigo. À medida do possível, eu irei tentar respondê-los. E espero, quem sabe, podemos trabalhar juntos aí, por que não? É. Foi um prazer e uma honra para mim ter vocês como colegas de área, poder compartilhar um pouco do conhecimento que adquiri nesses anos. E aí, é isso, pessoal. Obrigado. Espero poder vê-los uma próxima vez, tá bom?
Falar alguma coisa, Clotilde? Acho que não. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau. Fiquem bem, sejam criativos e sejam curiosos. Vamos nessa. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, professora.